suspensos. O Daniel Baianinho recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Operário e o Brandão, após marcar 2 gols, acabou sendo expulso. Inclusive, com esses 2 gols marcados pelo Brandão na última quarta-feira, ele se iguala aí com Elvis entre os jogadores do atual elenco da Ponte Preta que mais balançaram as redes nesta Série B. CH. Então, sobre essa possibilidade de volta do Diogo Silva para a Ponte, eu estou checando ainda, tá, gente? Ainda estou checando, então a gente tem que aguardar efetivamente para ver a veracidade dessa informação, tá bom? Vamos aguardar, como diria o profeta. Tigrão tá no pente? Valdemir Gomes chegando para comentar a Ponte. Fala, Tigrão, bom dia. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Veja em que mato a Ponte se meteu com essa campanha historicamente negativa no primeiro turno da Série B de 2026. O aproveitamento da Ponte com 8 pontos em 57 disputados foi de apenas 14%. E agora ela precisa de mais de 60% no segundo turno, quer dizer, de 14 para 60%, no segundo turno, que normalmente é mais difícil do que o primeiro, para tentar permanecer na Série B para 2027. É uma missão árdua, mas está aí a matemática. Faça um aproveitamento de 60% dos pontos que você permanecerá na Série B para o ano que vem. Então, é um momento muito delicado, muito difícil, existe a chance matemática, mas a probabilidade está totalmente contrária à esperança do torcedor da Ponte. Volto a dizer, como é que um time que fez 14% no primeiro turno vai fazer mais de 60% na segunda parte da competição? Tomara que dê. A gente continua aí na expectativa da queda do Transferban para que as contratações, em torno de 10 que a Ponte fez, possam estar à disposição do Márcio Zanardi já para a estreia na próxima semana, na terça-feira, contra a equipe do Atlético, no estádio Moisés Lucarelli. É a abertura já do segundo turno, né? E a gente espera que essas contratações, que são bastante questionáveis, que possam nos surpreender e oferecer um capital humano melhor do que aquele material técnico com o qual o Zanardi está trabalhando no momento. E olha que o Brandão, hein, que lá em Ponta Grossa desencantou, fez 2 belos gols, não poderá estar contra o Atlético, pois foi expulso numa atitude impensada, acabou tomando o cartão vermelho e não estará presente na estreia da Ponte no segundo turno da Pezona em 2026. Uma pena. A gente gostaria de ver uma sequência maior do Brandão, que a impressão deixada por ele neste jogo foi boa. Apesar de que aquilo que tinha ocorrido até então em termos de desempenho era muito pouco e era praticamente insignificante. Mas nesse jogo ele deixou uma impressão muito boa e lamentavelmente não estará presente contra o Atlético. É uma situação muito delicada, né, gente? Muito delicada da Ponte. Os números apontam 99,9% de rebaixamento. A gente só ouve notícia de jogadores que estão deixando, principalmente os da base. É lamentável. Lamentável mesmo. E o tempo está passando e as coisas não são resolvidas, né? Não pagou Transferban, pelo menos até agora. Os jogadores estão sem receber. E eu digo uma coisa para vocês, eu não sei até quando esses jogadores vão suportar trabalhar sem receber salário. Não sei até quando. Não sei até quando, quais as atitudes que eles vão tomar. Muito complicado. A situação é muito complicada. Deixa eu responder para o ouvinte que acha que é o goleiro, mas não é o goleiro não. Um dos 11 reforços, já respondeu o Pedro Piscinato aqui. Reforços não, né? Jogadores que foram contratados e não estão inscritos.
O Diogo Silva é zagueiro, jogou no Guarani. Aliás, avisado inclusive aqui pelo Vitor de Sumaré. O ouvinte acabou fazendo confusão. Deixa eu ver quem que mandou também um alerta, mas não colocou o nome. Tá bom. Tá bom, obrigado sempre pela colaboração aí, gente. Então não é o Diogo Silva goleiro, é o Diogo Silva zagueiro, que já está, não é? Sei lá. Vamos ver. Temos que esperar, né? Primeiro tem que pagar os caras, pagar o transfer banda, aí quando tiver condição de jogo a gente efetivamente avalia. Em Campinas, 11h49 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, time do Guarani treinando agora pela manhã. É mais um treino para o Hélio Cizenando tentar definir a equipe que vai encarar a Inter de Limeira na próxima segunda-feira, jogo marcado para as 8 da noite no Brinco. Uma informação em primeira mão, o tobogã não será aberto. É mais fácil para o Guarani administrar, até porque um público um pouco menor na segunda-feira, por conta de dia e horário, então o tobogã não será aberto nessa próxima segunda-feira. Bom, CH, um provável Guarani que vai encarar a Inter de Limeira, de Kaique França do gol, de Inayan na direita, na zaga o Rafael ganhando a posição do Donato ao lado do Maurício Antônio. Na esquerda eu tô achando que o Emerson vai jogar, mas se ele não tiver 100% ainda, por conta daquela torção no tornozelo no jogo contra o Amazonas, vai o Renan Castro. No meio campo estreante, o Luiz Otávio, que hoje foi apresentado, inclusive, já a gente vai ouvir a palavra dele, como primeiro volante. Cauã Jesus e o Isaac ganhando a posição do Carlos Eduardo, que está suspenso. João Paulo voltando para o time titular. E na frente, provavelmente, o Cachoeira ao lado do Luca. Luca ganhando a posição do Maranhão. Luiz Otávio falou a respeito dessa chegada no Guarani, das características dele, da possibilidade também de já ser titular na segunda-feira. Minhas características são mais 5 ali, marcação, e o meu ponto forte acho que é o vigor físico, né, que veio me destacando aí nos outros campeonatos, e em questão de sair, acho que eu deixo pro treinador, né, vou trabalhando todos os dias para buscar meu espaço, poder mostrar meu trabalho dentro de campo, e essa questão eu deixo pro treinador. Outro que foi apresentado hoje, CH, o lateral direito Dudu, jogador que vem por empréstimo do Atlético Paranaense. Ele sofreu com muitas lesões, esse ano ainda não jogou, ou seja, tá com a parte física abaixo. E ele falou sobre essa situação. Quanto à parte física, eu ainda preciso melhorar mais. Eu vinha só treinando lá e é importante esse contato com os outros jogadores também, esse treino com todo mundo junto. Então acredito que para esse jogo agora fica um pouco mais difícil. Bom, Dudu, não para esse jogo, mas para o jogo contra o Anápolis, depois do jogo de segunda-feira serão 2 semanas sem jogos. Eu acredito que contra o Anápolis ele fique à disposição do Hélio Cizenando, e ele veio para brigar por uma posição de titular no time do Guarani. Domingo tem eleições, CH, e a gente vai acompanhar todos os detalhes das eleições e trazer tanto nas redes sociais quanto segunda-feira, aqui no nosso programa e também na tela da Band. Valeu, CH! Bom, sobre as eleições eu quero dizer o seguinte, que você que tem direito a voto, faça com muita consciência e se apresente, compareça. Porque depois não adianta ficar na rede social cornetando. Então você que tem direito a voto nas eleições do Guarani no domingo, vá e vote, participe do pleito, participe, né? Porque depois não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Então eu vejo muita gente aqui falar poucas e boas. Tudo certo, cada um com a sua opinião. Mas qual é a participação? Tem gente aqui que critica e cada um faz o que quer, que nem comparece no estádio, por exemplo. Então tem que ter uma participação maior para que o destino do clube seja traçado, né? Então espero que
a adesão a quem tem direito a voto seja grande, porque essa eleição ela determina o futuro do Guarani. Se um ganhar é para um caminho e se outro ganhar é para outro caminho. Então depois não adianta reclamar. Valdemir Gomes chegando agora para comentar o Guarani. Fala, Tigrão. O Guarani entra em campo na segunda-feira à noite contra a Internacional de Limeira, sem Carlos Eduardo, sem William Farias e sem Jonathan Costa. Vamos reconhecer aqui que, em termos de sistema de marcação, de bloqueio e de contenção, são desfalques extremamente importantes. É bem verdade que a Inter também não terá 3 jogadores por suspensão, por cláusula contratual, inclusive jogadores que pertencem ao Guarani, também terá 3 desfalques. Há uma equivalência, há um equilíbrio até na questão dos desfalques, num jogo que certamente deverá ter o tom do equilíbrio, o Leão da Paulista, a Internacional de Limeira, pegando o Guarani no brinco de ouro da princesa. Segunda-feira, agora já, no início da semana, o Guarani teve um longo período aí para se preparar depois da virada que sofreu contra o Paysandu lá em Belém. Então, entendo que o Hélio está aí se desdobrando, evidentemente, para tentar montar a equipe, para tentar fazer com que o Guarani não sofra tanto com os desfalques. E a grande novidade poderá ser o Luiz Otávio, né? Volante, chegou, já está no BID, já treinou a semana toda, já vinha treinando e pode ser a novidade aí no meio-campo, que tem 2 desfalques no mesmo compartimento. O William Farias e o Carlos Eduardo, 2 jogadores extremamente importantes na plataforma tática do técnico Hélio Cizenando. Então, vai ficar aí, será o Luiz Otávio como a grande atração para que a gente possa observar a condição técnica e a utilidade do jogador para o atual elenco de profissionais do Guarani? Acho que sim. Acho que será uma bela oportunidade para a gente fazer esse tipo de avaliação no jogo duríssimo contra a Inter na próxima segunda-feira. Já está chegando aí. Sábado, domingo, na segunda, já teremos Guarani e Inter no brinco, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Na H+, Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+, Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro, Brasileirão. Ontem, com a realização de alguns jogos, com a vitória do Corinthians sobre o Remo por 3-0, tivemos ainda o jogo entre Botafogo e Vitória. Este jogo válido pela 4ª rodada. Alguns jogos ainda estão atrasados por conta de competições ao longo do primeiro semestre. Botafogo e Vitória empataram pelo placar de 0-0. Classificação do Brasileirão: Palmeiras é o líder com 44 pontos, 19 jogos.
Flamengo é o segundo com 37, com 18 jogos. Com a vitória, o Corinthians subiu para o 7º lugar com 27 pontos. Na zona do rebaixamento estão Vasco, Mirassol, Remo e Chapecoense. Atenção para os jogos já desta próxima rodada, a primeira rodada do retorno. Amanhã, 6h30, tem Atlético Paranaense Internacional, além de Santos e Chapecoense. Amanhã também, 8h30, Vasco e Mirassol. Domingo, 4 da tarde, Bahia e Corinthians, Cruzeiro e Botafogo. 6h30, Grêmio e Fluminense. No mesmo horário, Bragantino e Coritiba, além de Flamengo e São Paulo. Ainda no domingo, 7h30, tem Palmeiras e Atlético Mineiro e Remo e Vitória. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Macaca jogou na rodada, acabou perdendo o seu jogo para o Operário pelo placar de 3-2, e ontem nós tivemos o complemento na rodada, com a vitória do Atlético sobre o São Bernardo por 2-1, o Cuiabá perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 1-0, e o Botafogo em Ribeirão bateu o Juventude pelo placar de 4-2. Na classificação da Série B, a liderança do Criciúma com 39, o Operário é o segundo colocado com 35 pontos. Na zona do rebaixamento estão Avaí com 20 pontos, Ceará 19, Ponte 8 pontos, e o América Mineiro também com 8 pontos. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a rodada de número 20, que também é a primeira rodada do retorno, vai começar no domingo. A Ponte Preta joga na terça-feira, 7h30, contra o Atlético no estádio Moisés Lucarelli. Campeonato Brasileiro da Série C está de volta depois de praticamente 2 semanas. 15ª rodada, de um total de 19 na primeira fase. Amanhã, 5 da tarde, tem Ferroviária e Maranhão, Santa Cruz e Figueirense. Amanhã também, 6h30, tem Confiança e Itabaiana. Às 7, Volta Redonda e Anápolis. Domingo, 4 da tarde, Brusque e Ituano, Ipiranga e Barra. 6h30, Caxias e Botafogo da Paraíba. 8h30, Amazonas e Paysandu. E para segunda-feira, Floresta e Maringá. 8 da noite, Guarani e Inter de Limeira. Lembrando que o Bugre, nesse momento, é o 5º colocado com 23. Pega a Inter, que é a líder, com 25 pontos. E para fechar, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, 8ª de final, neste sábado, às 4 da tarde, no Canindé, a Portuguesa, a única representante do futebol paulista, encara o Uberlândia. No primeiro jogo, o time mineiro venceu pelo placar de 2-0. A Lusa precisa reverter a vantagem.